Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Abirached, diretor de TV, jornalista, crítico de cinema, televisão, um monte de coisa aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Estamos aqui no Megafone Studio, a casa que nos recebe. E a partir desse episódio, a gente vai contar com a presença de Rodrigo Saturnino Braga. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor. Acho que a gente podia começar falando de mercado, né? Como é que foi o fim de semana, esse aí que fechou março? Um fim de semana de John Wick 4, Baba Yaga, o quarto filme dessa franquia, que vem crescendo desde 2014, quando o primeiro foi lançado. No Brasil, até ontem, segunda-feira, dia 27, o filme já foi visto por quase 800 mil espectadores, o que é quase a soma dos dois primeiros. O terceiro foi muito bem, fez 1 milhão de ingressos, e esse deve cruzar a faixa de 2 milhões de ingressos, que é um número expressivo. É a terceira abertura do ano aqui no Brasil. O filme vinha crescendo, as expectativas do filme vinham crescendo desde dezembro. O filme foi lançado em outros países, um total de 72 países, e foi líder em todos os países onde foi lançado, inclusive nos Estados Unidos. Acumulou uma renda global de 137 milhões e meio de dólares, imagina, que é acima das expectativas. Eles estavam esperando algo em torno de 110, 115, e o filme fez 137. Uma boa surpresa, né? Traz aqui algumas pistas, alguns indicadores de como o mercado de cinema vem se superando, vem se recuperando nesses tempos pós-pandêmicos, e como essa franquia foi também crescendo, né? Até de uma certa forma surpreendente. Apesar do terceiro ter ido bem, não se esperava que o quarto desse esse salto. É a primeira vez que o filme abre em primeiro lugar. Por exemplo, no Brasil ele nunca tinha aberto em primeiro, nos Estados Unidos também não, e esse abriu não só no Brasil e nos Estados Unidos, mas em outros 70 países. E já alavancou o número 5 da série, que já estão estudando o número 5. Nós vamos ter um outro John Wick, bom para o Keanu Reeves, né, que se consolida aí como... Isso que eu ia falar, é o poder Keanu Reeves. Um ator de expressão capaz de atrair público. Ele normalmente ele se empenha muito no lançamento dos filmes, ele trabalha muito no lançamento dos filmes. Uma espécie de Tom Cruise, assim? É uma espécie de Tom Cruise. É um bom exemplo, Tom. É uma boa lembrança do Tom Cruise, porque o Tom Cruise, e aliás, na minha opinião, isso explica muito porque que o filme estava no Oscar, né? Quer dizer, ele foi considerado a postura dele, junto da Paramount, né? De dizer, não, vamos honrar o contrato, vamos lançar no cinema, direito, com um grande lançamento, grande tudo, como foram os outros filmes, como foi o outro, e como tem sido com os filmes das outras franquias do Tom Cruise, como Missão Impossível, por exemplo, e ele foi considerado um salvador do negócio do cinema, do mercado cinematográfico no ano passado, em 2022. Né? E essa postura dele foi... Muitos acham que por conta dessa postura ele conseguiu uma indicação para o Oscar. Né? E o fato é que o filme foi um grande sucesso. É a primeira bilheteria do ano passado em termos mundiais, né? Não no Brasil, mas em termos mundiais. Então, isso é uma coisa importante. E a postura aqui do Keanu Reeves é mais ou menos na mesma direção. Ele se empenha muito no lançamento, ele trabalha muitos filmes e, de uma certa forma, ele é prestigiado pelo público, indiscutível. Né? Quer dizer, o resultado do filme é indiscutível. E, diferentemente, fazer um parênteses aqui do Tom Cruise, ele consegue fazer outro tipo de filmes também, né? Também.
que não sejam blockbusters, assim, ele consegue fazer... Eu amo Keanu Reeves, mas eu não diria que é muito Então faz divertido, tempo que ele né? não faz, né? Eu acho que ele vai, Keanu né, ele Reeves faz. Mais que Tom Cruise, acho que ele há inclusive. muito tempo Não, não o tem Tom feito. Cruise não De faz arte? mesmo, né? De Tom arte? Cruise não. De arte? Já tem tempo, mas... tem mas tempo. Eu tô falando que ele é um cara que tá na memória de cineastas, assim, quando... Ele é uma unanimidade, eu acho que ele diria que ele é uma unanimidade de simpatia, de dedicação e que isso, que é essa integridade que ele tem, que ele passa, né? O cara é super simples, é a maior estrela que há, sei lá, quantos? Há 30 anos, que, de novo, equiparando a Tom Cruise para liderar, veio com Fizemos esse Speed, com parêntese Matrix, candinha aqui, né? mas só para completar isso aqui, duas coisas. Uma que o Rodrigo falou, a maior bilheteria do ano passado, 2020. mais que Avatar. Sim, mais que Avatar, porque Avatar foi no fim do ano. Ah, tá. É. E a outra coisa, fora Keanu Reeves e Tom Cruise, tem alguém desse patamar, assim? De comandar a bilheteria tem, mas assim, mas eu acho que nesse caso dos dois tem uma especificidade maior. Eles Tem são o Brad produtores. O Brad Pitt, mas o Brad Pitt geralmente ou ele é produtor ou ele é o ator. Ele não está trabalhando nas duas coisas, casualmente. Ele pode, mas ele casualmente, quando ele vai ser ator, ele é ator. E ele tá um super produtor. George Clooney, super produtor. Angelina Jolie. A Angelina já tá tá um pouquinho mais abaixo. Também para as mulheres ela comanda muito. Will Smith. Will Smith, boa questão, como é que vai ficar agora pós-tapa? Como é que ele vai ficar? Pós-Slapped. Eu tô falando de pessoas que Mas o Will que Smith o filme vem em volta delas. São os a que têm o partir nome dela. acima O Will do Smith crédito, é um né? exemplo, sem dúvida. É. Que eu brinco assim, é o nome, quando a pessoa ganha em Hollywood o nome acima do título, isso não é dado a qualquer um, não. Então e aí quando você fala de artistas, você vai ver o filme da Julia Roberts, você vai ver o filme do Tom Cruise, você vai ver o filme do Keanu Reeves. Quando eles chegam nesse patamar, você vai ver o filme do Brad Pitt, você vai ver o filme da Angelina Jolie, mas aí ela tem um número menor aí de resposta. Mas até porque ela escolhe, é o Tom Hanks. Aí você vai nesse hallzinho, Tom né? Hanks tem escolhido mal ultimamente. Eu lembro que essa coisa do ator, né, que dizem que quase que 60% da carreira é a escolha. Mas é o que faz. Enfim, Mas a gente, só fazer um parênteses, voltando Rodrigo, a gente para adora Rodrigo, falar Fizemos aqui o parênteses, fizemos uma, candinhas aqui que ele falaram. Fizemos reclama a inevitável candice aqui, agora volta para o Outra notícia, que não é uma notícia de renda, mas é uma notícia que certamente impacta, é o anúncio feito primeiro pela Amazon, né, já há alguns dias, e na semana passada pela Apple, de cada uma das empresas vão investir em torno de $1 bilhão em longas metragens para o mercado de cinema. Isso vou ousar dizer um desfecho, porque a gente nunca sabe como essa história termina, na verdade ela não termina nunca, né? Mas é a consolidação de um rumo que é o rumo do cinema, né? Que é a consagração da plataforma cinema, do mercado de cinema como a grande vitrine, o primeiro mercado. Tá? Esse $1 bilhão que cada uma vai investir inclui despesas, certamente inclui despesas de lançamento, ou seja, de marketing e de distribuição, de vendas, como a gente chama, mas são filmes importantes. O primeiro filme, que é da Apple, é um filme do Martin Scorsese, com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, que já está anunciado, vai ser lançado em outubro. Hoje eles anunciaram a data do filme. O filme chama-se Os Assassinos da Lua de Flores, que é baseado num livro que é a história das origens do FBI. Ele vai ser lançado em outubro nos Estados Unidos e também aqui no Brasil vai ser um lançamento mundial feito pela Paramount, né? O acordo da Apple para este filme é lançar o filme com a distribuição da Paramount. A Amazon comprou a Metro ano passado e lançou o Creed 3, que também foi muito bem nas bilheterias, algumas semanas atrás. E eles têm uma unidade de distribuição, que é a unidade de distribuição da Metro, né? Que aliás se chama United Arts, a unidade de distribuição deles, e que lançou o filme nos Estados Unidos e internacionalmente pela Warner. Isso é muito interessante porque toda essa discussão a respeito das plataformas, do streaming, da força do streaming que a gente viu acontecer especialmente na pandemia, a conclusão que se chegou, que está nesse momento
digamos, ganhando força é que a receita do streaming não cobriu, né, uma eventual perda pelo não lançamento adequado no cinema. E a última novidade é que já está se colocando também do chamado VOD transacional, né, que é aquele que você aluga o filme, né, em contraposição ao VOD por assinatura, que é, digamos, a operação clássica da Netflix, né. Eles certamente geram receitas importantes, mas essas receitas não cobrem, né, o prejuízo pelo não lançamento adequado no mercado do cinema e também no transacional, mas principalmente no cinema. O cinema tem outro fator, e isso é muito interessante porque sempre foi assim, desde a televisão preto e branco, né? O filme, para ter audiência na televisão preto e branca, ele tinha que ter ido bem no cinema. Um filme que não fracassasse no cinema, ele não ia bem na televisão. Isso se repetiu depois com videocassete, com DVD, com Blu-ray, com a televisão por assinatura. Deixa eu só te fazer uma pergunta, só para a gente esclarecer para o público. Qual é a diferença do VOD, Video On Demand, clássico do Netflix, para o você tem vários tipos, né, de vídeo sob demanda, né, do VOD, como a gente chama. O transacional é aquele que você aluga, né? Por Um exemplo, período Now, específico de tempo. você vai lá e aluga, tem 48 horas para ver o filme, pronto, sabe, tá? O por assinatura é que você assina e você tem à sua disposição o cardápio de conteúdos que eles apresentam, séries, filmes, tudo, né? E você tem agora entrando aí com propaganda, né, com o advertising. E você tem uma mistura deles, né? Algumas plataformas, aliás, como o Prime Video, a própria Apple também, você pode alugar, né? Ou seja, o transacional, e você assina, né? E você tem cardápios, vamos dizer. E o com propaganda visa baratear essa... Com propaganda, exatamente, visa baratear. Fica um pouco uma cara de TV aberta, né? Mas... exatamente. Começa a voltar isso aqui no Brasil é muito curioso, aberta, né? Porque algumas semanas atrás saiu uma pesquisa, a plataforma mais assistida no Brasil é a TV aberta, né? Muito bem, 70%, não é qualquer coisa, né? Mas era 100, né? Perdeu, digamos... 30% do seu. Mas agora, qual é o que você vê mais? É a Globo. Claro, é a maior penetração que tem no Brasil. Eu estou um pouco curioso para saber o que Fios quietinho ali está pensando disso tudo que o Rodrigo está falando. Vamos lá, Fios. Muito bom. Eu acho que alavanca a primeira janela, né, Rodrigo? Assim, sempre foi a primeira janela do cinema e depois você tinha na cauda longa a recuperação e até a própria alavancagem de outras formas de captura de valor de uma produção, seja um licenciamento para janelas de Free TV, Pay TV e demais. Com a chegada do streaming, isso misturou, bagunçou o jogo em termos de janelas. E acho que você falou bem, né? A pandemia trouxe como primeira janela muito dessas produções, e o próprio modelo que está em xeque, esse modelo do streaming, que não sustenta enfim, a lógica de valor, né, de você manter um assinante por muito tempo com muito volume de conteúdo, se tá colocando em xeque de novo essa questão, colocando como a própria Amazon em lugar de primeira janela uma produção como alavancagem de valor. Eu acho que, por outro lado, se a gente pensar isso, é bem óbvio, né? É como sempre foi, como você falou. Então acho que é incrível ver a indústria, de alguma forma, se virando para manter o cinema e manter os valores desses streamings que são caríssimos, né? Como modelo de negócios flutuando, não se canibalizando, mas na verdade, ajudando o outro. Porque eu acho que tem umas coisas curiosas, assim. Esse modelo de negócio não é como alguém sentou, vamos fazer assim. Já veio meio se ajustando como era a demanda e como era o consumo. Eu acho que também várias verdades, ou vendidas como verdades recentes, do gênero ninguém mais sai de casa para ir ao cinema,
Ou acabou, você tem que maratonar tudo, tem que ver tudo, se for no caso de uma série, tudo de uma vez só, essa coisa de um episódio por semana não funciona. Todas essas verdades que há uns 5 anos disseram que pronto, que veio para mudar, e está vendo que está voltando, que não é assim. Porque também virou um buraco negro. A gente chega em casa, consome tudo, especialmente na pandemia, todo mundo teve tempo de consumir mais e falou, cadê? Quero mais, quero mais. E não é assim que a produção consegue entregar. Eu acho que também eu queria entrar com um assunto aqui. A pandemia deu um ciricutico na cabeça das pessoas, né? Que eu acho na questão mesmo de paciência com as coisas também, né? Tem gente que não passou a não aguentar um monte de coisa que aguentava antes, né? A falta de paciência foi uma coisa muito constante, né? E eu fico sempre pensando num público que abandonou, de novo um assunto que a gente falou no outro podcast, né? Público que abandonou a régua do Oscar, um público também que eu vejo assim um pouco como revoltado, por exemplo, voltando a outro assunto recorrente nosso, com o resultado do último Oscar, um filme chinês-americano. Gente que não conseguiu entender de jeito nenhum e se revolta. E aí eu vou fazer um link assim com o presidente anterior, dizendo que o mercado não tinha que financiar Bruna Surfistinha e filmes assim. Estou fazendo um apanhado disso tudo. Eu vejo assim um pessoal, um contingente muito grande desse público que eu acho um pouco desassistido pela produção cultural audiovisual. Temos que fazer um meia-culpa, nós, produtores de conteúdo audiovisual no Brasil, e eu acho que não sei, não posso falar de outros países, a gente tem uma certa resistência a atender a gostos ultraconservadores, assim. A gente quer fazer o mundo avançar, eu acho que está um pouco no DNA e no espírito de todo artista. Mas veja esse pessoal todo do agro, esse pessoal, vamos lá dizer, evangélico, bolsonarista, essas pessoas todas, muito só tendo música sertaneja como produto cultural para consumir. A minha pergunta é assim, o que fazer com metade desse... Digamos, vamos falar em termos políticos, ele não define tudo, mas metade do Brasil votou no Bolsonaro, quase metade. Esse pessoal tem uma resistência hoje a Oscar, a prêmio, a artista, a suposta mamata que artistas representam, a tudo isso. Como trazer esse público para a produção cultural, audiovisual? Eu vejo uma iniciativa muito interessante da TV Globo, por exemplo, na novela das 7. A Rosane Schwartzman criou uma família protagonista que é evangélica. E a família é retratada com seus perrengues, sem crítica, mas como pessoas humanas, normais, digamos, esses normais entre aspas, que a gente normalmente fala de evangélico e critica por causa do conservadorismo, por causa do bolsonarismo. Mas vamos lá. A novela tem tratado de forma decente, de forma humana esses personagens. Eu acho que isso é uma iniciativa. Como é que vocês veem outras iniciativas? Eu sei que é uma pergunta muito difícil de responder, mas eu fico falando assim, o que fazer, como produzir também para esse público? Eu acho que hoje é uma preocupação, sim, da TV aberta, e atender essa demanda como um todo, né? Então, diversificar, tentar atrair. A TV aberta no Brasil, como o Rodrigo estava falando, né? É quase 100%, né? Porque o acesso à TV paga, ao streaming, fica muito concentrado no eixo Rio-São Paulo, né? Onde está o maior poder aquisitivo, é normal, é natural. Então, a TV aberta assumiu esse papel e a gente percebe que eles estão buscando atender a todas essas classes e essa demanda. Pelo menos essa é a minha percepção. E o streaming não deve fazer nada? Eu acho que primeira coisa que tem que fazer, efetivamente, quando a gente fala desse tipo de público, desses 50%, tem que, como a Globo com certeza está fazendo, porque é assim que ela trabalha, faz uma pesquisa e vê exatamente, que faixa de público eu não estou atendendo, como é que eu vou atendê-los. E daí resultou, por exemplo, na experiência dessa novela que você falou, que tá acontecendo. Eu acho isso muito bom, acho que tem que ser assim, né? Em todos os setores, tem que atender todo mundo. Né? E todas as faixas de público, enfim, todo mundo, todas as religiões, não só a evangélica, tem que atender as outras religiões também.
E na área do audiovisual, na verdade, é que não falta recurso para fazer. Se uma plataforma de streaming não quer fazer um produto original nessa linha, o sujeito pode ir, por exemplo, no fundo setorial e pegar lá o seu recurso e fazer. Né? No governo passado, não tinha essa política. O governo passado tinha a política de não fazer absolutamente nada. Foi o primeiro governo em 90 anos de história que teve a política, por 4 anos, de não fazer absolutamente nada. Mesmo na ditadura tinha. Não, mesmo ainda na há ditadura, filme. não estou falando da era Vargas, que começou na era Vargas em 32, começa essa história. Passou pelo Estado Novo, passou pelo período da Constituição de 46, governo Juscelino, Dutra, Juscelino, Jânio, que ficou pouco tempo, mas tinha uma política, jogo lá, veio a ditadura, a gente estava falando aqui de Terra em Trânsito, de outros filmes, o Instituto Nacional de Cinema é de 66. Nem na época do Collor, né? E mesmo na época do Collor, ainda teve algum... Primeiro, é curto, né? Na verdade, é um período curto. Mas teve a famosa Lei Rouanet, que, aliás, não é uma lei para o audiovisual, né? É uma lei para outras áreas da cultura, não para o audiovisual. Repetindo, Lei Rouanet não é para o audiovisual. Mas ele teve lá essa preocupação. Né? Há uma lei do audiovisual ainda no período Collor, que ele, aliás, vetou quase todos os artigos, mas está lá a lei. Né? Mas a Lei Rouanet também para outras manifestações. O único governo digamos, o único governo realmente, pelo menos desde a era Vargas, desde 30, que não fez, que teve a política pública de não fazer absolutamente nada foi o governo Bolsonaro. Ele só não acabou porque ele não pôde acabar, porque a Constituição não permite que ele acabe. Além de não fazer Senão ele nada, fez acabado. Tudo para acabar. Né? Não é só conseguiu não fazer porque- nada, é destruir. não É um conseguiu estrangulamento porque- jamais visto. Porque a estrutura legal não permitiu. Então, eles podiam ter feito, não podiam? Podiam ter feito. Teve 4 anos. Não fizeram porque não quiseram. E é uma burrice não fazer, né? Não, Não promover uma produção cultural a favor Então, dos ideais. Não é dizer, ninguém faz. Ninguém faz porque ninguém quer fazer. Olha, quem quiser fazer, vai lá e faz. Lembrando o que Hollywood fez na época que os Estados Unidos virou um império sangrento, massacrando o mundo. Quantos filmes de guerra temos pró-imperialismo foram Nós feitos? temos filmes Mas é que religiosos, isso aí. Nós temos um filme religioso, linha católica, que saiu agora recentemente, sobre São José, tem lá quase 100 mil ingressos, né, de sessões fechadas para público específico. Ou seja, tem mercado para isso. Né? Estamos aqui falando, quer dizer, é um filme religioso, católico, sobre São José. É mais nicho ainda, mas foi exibido. Tá? Mas é que o modelo americano não é, ele é totalmente a parte de ajuda, de incentivo, quer dizer, tem os incentivos. Tem incentivos Mas dos não, mas estados. mas eles não têm uma dependência, o modelo deles é outro Não, mesmo, o que eu quero dizer é assim, enquanto Nós dependemos. Hollywood foi o maior cartão de visita do American Way of Life, enquanto os Estados Unidos Disseminou tinham a virado um cultura. império sangrento. É, né? disseminou a Sem dúvida, cultura mas é americana como pelo eles não mundo. dependiam, não era uma coisa. Aquelas caras, os produtores foram e investiram o dinheiro deles para recuperar para isso, sim. entendeu? Então eles não dependeram, eles fizeram, eles têm essa liberdade artística. Cada um com a sua e tudo iniciativa. mais. Então, também. quando você vem pessoas mais conservadoras, elas começam a questionar e entra muito. A gente sempre vai esbarrar na parte da censura do o que é selecionado, o que é para a cultura, o que deveria. Aí começa a entrar num mundo aí de Começa a conversa. entrar no mundo de vergonha de ver com a minha família Mas, o aí que os tem o artistas fazem nos Para mim, é o seguinte, qual foi o projeto, então, que foi vetado? Veja bem, não estou nem falando dos projetos, ou o projeto. Me diz um que se quis fazer e não pôde fazer porque não teve apoio do Estado. Aí a resposta é, não sei, porque não há. Né? Eu estou aqui falando, não há. Se alguém daqui a 5 minutos chegar aqui, olha, tem esse filme, eu seria o primeiro a defender que ele seja feito. Mas a verdade, eu já fiz essa pergunta outras vezes. Vem cá, de que filme nós estamos falando? De que projeto nós estamos falando que não foi aceito pelo Fundo Setorial do Audiovisual, ou pelo Ancine, ou no tempo da Embrafilme, ou o que quer que seja, ou pela Secretaria de Cultura de São Paulo? Tá? Não sei. Tá bom. O Fios, entra aí nessa conversa. Deixar a gente aqui. Não, eu tô acompanhando, assim, né? Eu acho que tem, vamos lá, muito que o Rodrigo fala no sentido, por que não fazer, vai e faz, né? Eu acho, por outro lado, essa tônica e é bastante reflexiva essa discussão sobre cultura. O que é a cultura, né? Porque se o cinema ou a arte, ela se comunica com os atuais e
relacionamentos e angústias da sociedade, né, de uma forma natural, de uma forma que engaje tudo aquilo que nos circunda, né? Em tese, todos os dramas que são colocados, todos os conflitos que são colocados representam o que o mundo está vivendo, né? Ou que a gente está vivendo, ou que uma sociedade está vivendo, ou que um núcleo está vivendo. Em tese, está aí, né? Eu escutei um podcast que foi muito incrível, que abre muito essa discussão, chamado Guerras Culturais, que aborda muito essa questão do marxismo cultural, né? Que não vamos dizer assim, uma narrativa que vem desde os anos 60, desde os primeiros movimentos sociais, e que agora isso soa como uma frente, né? Assim, o que é artístico da esquerda é contra aquilo que contra os meus valores e conservadores, quase que o mundo realmente se dividiu em dois, né? E isso se reflete em todos os sintomas e todas as questões culturais, inclusive do cinema, inclusive de séries, etc. É uma discussão interessante para a gente colocar do que de fato a gente está falando, né? Tem um streaming paralelo que chama-se, inclusive, Universo Paralelo, se não me engano, produzido, uma plataforma de streaming com investimento privado, para se falar de uma narrativa que não é a narrativa de esquerda. Não é Brasil Paralelo? Brasil Paralelo, desculpa. Brasil Paralelo. Não. Eu acho que esse termo marxismo cultural aqui no Brasil, quer dizer, é uma coisa que é contestada por um monte de gente, que não existe essa história de marxismo cultural. Outras pessoas acham que sim, mas foi muito levado adiante pelo Olavo de Carvalho, né? E seus discípulos, né? Então, eu não sei se isso é uma coisa para ser levado a sério, como termo, assim, não sei. Não, acho que o termo pouco importa. O termo pouco importa. Eu acho que importa exatamente até o tema que você trouxe inicialmente. Os chineses, eu não entendo, o cinema virou algo... Para mim, está aí, assim, a dissonância entre o que antes se aceitava como cultura, hoje não necessariamente é comprado, né, dividindo bastante. Exatamente. E esse problema cognitivo, a princípio, ele não é só cognitivo, né? Não entendi nada. Todo mundo vem para cima de mim perguntar: o que você achou do filme que ganhou? Você gostou? Não entendi nada. O problema cognitivo vem, eu acho que lá atrás, com uma xenofobia junto, né? Aquela questão lá do Paul Schrader, que a gente já falou no outro podcast, né? Esse negócio de China ganhando filme, Hollywood tinha que ser americano, Oscar tinha que ser americano de novo, a gente já falou Pergunta a ele se ele abre mão do dinheiro que vem da China. Não, exatamente, que não, claro que não. O Oscar virou internacional quando o mercado internacional passou a render mais para os filmes americanos do que o mercado doméstico, ou seja, Estados Unidos e Canadá. Ponto, meu amigo. O senhor entre na fila dos que estão reclamando. A fila começa aqui e termina lá do outro lado do mundo. Inclusive, eles não acabam de se pagar lá fora. O senhor, quando você assinar um contrato com um estúdio, o senhor vai dizer: eu não quero o dinheiro do Internacional? Não vai, né? Então deixa o Oscar ser. Alguém falou aqui, acho que foi a Ana, né? A Copa do Mundo dos festivais, das celebrações, das premiações internacionais. Vamos falar de Daisy Jones? Pois é, agora Daisy Jones e os Seis, isso aí é um outro fenômeno cultural. Eu não li o livro, vou admitir logo, ele foi escrito para um público feminino mais jovem. Para quem ainda não viu a série ou leu o livro, uma autora, a autora do livro tinha acho que 13 anos, alguma coisa assim, quando ela estava assistindo televisão e viu um show do Fleetwood Mac feito para MTV, isso lá nos anos 90, que eles se reencontraram e teve aí um revival, a banda... The Dance. O show The Dance. E tem um momento nesse momento do show que a Stevie Nicks, uma das vocalistas do Fleetwood Mac,
canta sozinha com o guitarrista, o Landslide. Lindsey Buckingham, Quase que a não gente... sou fã, né? Não, imagina. Quase não sou fã. E eles, como eles tinham um histórico pessoal muito turbulento, muito assim, ela ficou encantada com uma troca de olhar dos dois, foi investigar, aí descobriu a história do álbum, que foi aquela coisa de fim de relacionamento, toda a banda, tinham 2 casais na banda, depois trocaram os casais lá e foi uma confusão. Então você tem Candinha, meu momento Candinha. Isso. Todas as histórias têm bastidores. Então, essa história toda ela guardou. Anos depois, ela foi escrever um livro, ficção, onde ela inventou uma banda, os 6, né? E ela usou como inspiração essa relação conflituosa do Fleetwood Mac para inventar uma historinha de amor. Tô falando porque vai inventar uma historinha de amor, que é isso mesmo, é isso mesmo. romance, É uma tá? É uma historinha de amor, assim, a minha irmã ficava rindo porque ela ficava assim, mas isso aí é totalmente a época da inocência. Ela pegou, assim, o triângulo amoroso ali totalmente da Edith Wharton também e usou. E é uma historinha de amor. Mas ela ficou muito bem. Aí o que aconteceu? Voltando, vamos para Hollywood. Uma super produtora do momento, que é a Reese Witherspoon. Ela realmente é muito, muito sagaz na escolha dos Muito bem produzido. ela sabe, não sei se é ela pessoalmente ou se ela tem na equipe dela, mas ela sabe peneirar muito bem O que ela fez mais? os livros. O Big Little Lies, sim. ela tá aí, ela pega livros, a tradição dela é em cima de livro, não é história original que alguém chega lá e ela adapta livros tem sido assim, os filmes dela, Wild, ela vai e aposta no best-seller e compra. Só que Ela compra direitos ainda de livros Sendo escritos. que foi o caso do Daisy Jones. Daisy Jones saiu, ela comprou antes, nem tinha chegado, aí ela já tinha o direito anunciando. Então, só que esse livro foi um fenômeno com a garotada, vamos lá, com a geração, com os millennials. Então já tinha uma expectativa enorme e foi um investimento da Amazon, que é uma outra coisa que a gente pode depois falar mais à frente, dos perfis e dos investimentos de cada plataforma, porque você vê a Apple voando numa coisa cabeçuda de qualidade. A Amazon fica no meio do caminho. A Amazon, elas são plataformas que elas não dependem 100% da assinatura para poder gerar o conteúdo, para gerar o conteúdo delas. Então, dá uma liberdade criativa enorme para elas. Né? Então, assim, esse perfil. Voltando só, então, a Reese Witherspoon fez com a Amazon esse investimento, anunciou lá em 2020, quando o livro foi ser lançado, já tinha anunciado que viria a série. E a série, para quem viu Quase Famosos, é bem parecido. Ela fala dos anos 70. É muito. É um filme que eu adoro. Aliás, não sei o filme. Adoro. Mesma praia do Cameron Crowe. Né? O 1972, da Ana Maria Baiana e do Rondô. Também lancei o filme. Tá? Também lancei o filme. É pegar a música dos anos 70, aquela cultura dos anos 70 e mostrar um pouco. No caso da série, ela foi bem leve. Ela mostrou drogas, mostrou várias coisas, mas ela foi bem familiar, passou de uma pincelada. A gente não precisa muito esperar profundidades, né? Não. Mas ele eu não quero exagerar dizendo que é uma sessão da tarde, ele é um pouquinho mais do que isso, porque ele é bem produzido, ele tem uma fotografia bacana, porque parece que você está ali num sépia do passado, sem forçar muito a barra, ao mesmo tempo tem atores maravilhosos, o Sam Coffin está maravilhoso, esqueci o nome dela, filha da Lisa Marie Presley. A neta a Riley Q. Ela é neta do Elvis. Neta do Elvis. Porque a série tem essa coisa meio setentista de mostrar. Ela mostra muito superficialmente a questão das drogas, todo aquele cenário dos anos 70. Ficou muito superficial, ficou mais numa... A gente não pode esperar muita profundidade. Eu acho que tem um nível também. Eu não vou falar que é uma sessão da tarde, mas é agradável como uma sessão da tarde de se assistir. Talvez seja o segredo do sucesso. Evidentemente que a gente espera mais coisas desse assunto, né? A época do anos 60, 70, Flower Power, muita descoberta, muita viagem. Você vê que tem drogas, tudo bem, mas eles nem discutem o sentido das drogas que tinham um sentido ali. Eu acho que tem bastante droga, bastante bebida, tem ácido. Eu acho que só não é sessão da tarde por isso. Não é por causa disso. Também tem um pouquinho mais de sexo do que sessão da tarde. É um pouco, assim. Teus amigos vão odiar. Exatamente. Eu não estou falando assim... Esperança que eles gostaram. Eu estou falando de intenções sexuais, quer dizer, tem uma suruba lá, né? Tem uma coisa... Não é cena de sexo. Estou falando
intenções, assim. Mas é leve. É leve, é leve. Não E fossem as drogas, né? o As que eu drogas acho, e eu acho que tem é tão envolvente o jeito que é levado, naquela fotografia em tom sépia, que não é forçado, não fica aquela coisa amarelona. Não, ela evoca uma coisa que parece que você está olhando para sua infância, olhando para tempos passados mesmo, com um aconchego. Eu acho que ela tem esse negócio. Posso fazer um parêntese Pode. rapidinho? Eu acho que ele tem uma paleta mesmo de cores muito semelhante à do Almost Famous, do Cameron Crowe. Que remete a essa época dos anos 70. Eu acho Almost Famous um pouco mais colorido. É um pouco mais Um pouco mais. flower power. Assim. Mas tem É. esse conceito também. Eu tô falando assim, o espírito é muito Almost Famous. Para quem não sabe, Quase Famosos no Brasil, o filme do Cameron Crowe sobre o universo do rock. Tem uma coisa ali, é claro que a gente acho muito bem produzido, à exceção, quer dizer, eu não vi tudo ainda, mas acho que aquele festival lá no Havaí, em Oahu, que eles aparecem tocando, tá um pouco pobre. Ah, não, tem umas coisas de produção. Tem uma multidão de hippies assistindo que não seria só aquela, e tá mal filmado. Tá mal filmado, tem Concordo. pouca gente ali num lado, aí corta, fica um pouco no palco. Enfim, não tá bom aquilo ali. Acho que é um diretor de cena ali que não estava muito azeitado. É, porque você não chegou ainda nos capítulos mais adiante, mas a gente tem um grande show. O público cresce. E o público fica giga, Mas e eu aí duvido que aquele festival era tão pouca gente, que aquilo ali era daquele jeito. vai ver que era. Eu Porque não tenho- esse show que tem depois, mais no final da temporada, acho que é no último episódio, é gigantesco. Eu fiquei Tá. impressionada, assim, com tamanha produção. Entendi. Porque é muita gente. Eu acho que assim, os atores estão maravilhosos. A neta do Elvis? É neta do Elvis, filha do Jimmy Filha Cliff. do Jimmy Cliff. Deve ter a outra também, amiga dela, tô falando- filha do Jimmy é. Cliff, brasileira. Simone Jackson. A Simone Jackson é a personagem. Eu acho que na o Sam Baia Claflin de- tá muito bom. Às vezes eu acho ele um pouco velho quando ele tá fazendo jovem. E ele tá mais jovem quando ele tá contando ali, sei lá, não sei. Mas tudo bem, ele compensa, ele é uma estrela, né? Eles todos estão bem. A Implica um moça pouco com que aquele faz- cara meio sorridente, Olha, meio drogado A demais, moça né? que faz a mulher dele, tá muito bem aquela É mulher. linda, né? Argentina. linda. Ai, que mulher linda. Como é que é o nome Argentina, dela? Camila, deixa eu ver. Ela é Camila também, a Camila Morrone. Camila Morrone. Muito Linda, linda. bonita. E ótima atriz, nossa. Eu acho assim, eu queria um cross. Eu queria ver a banda do Clearwater, lá do Quase Famosos, fazendo show com o Daisy Jones. Eles só ficavam vendo, vocês estão passando no mesmo período, eu queria ver esse cross. Podiam estar no mesmo show, né? Um abrindo pro outro. Eu acho assim, ali ela pegou vários elementos e a vantagem do Quase Famosos é a questão do Cameron Crowe ter sido a história dele como repórter da Rolling Stone Exatamente. e ele ter falado ali de forma de primeira pessoa, com o que ele testemunhou qual foi a banda, gente? Era Led Zeppelin. Tá? Ele se inspirou em várias pessoas para criar O personagem do Billy Crudup. do Billy Crudup, o Russell. O Russell. é. Sim, mas assim, aquela questão ali da banda e tal, ela conseguiu, para quem não conviveu, porque ele conviveu, para quem não conviveu, ela conseguiu fazer Verdade. muito direito, a autora. E a série tá ali. E filmou nos lugares que estão lá em Los Angeles. Assim, quem é músico, você vê os lugares que eles tocam, são os lugares, Exatamente. estão lá. Então você tem Os um lugares na universo, Strip, o assim, Troubadour. É. Então, personagem maravilhoso, o Ted Price, né? É. Ted Price, Sim, o produtor. produtor. Ele é real, Ana? Não, mas ele deve ter sido inspirado, Ele é assim, inspirado em algum- alguém, com algum- certeza. A gente pode Cabeça- misturar também, na minha cabeça, assim, eu fico lembrando daquela série Vinil, do Scorsese, o Mick Jagger. que foi pesada, né? Que não pegou tanto. Ela é boa demais, só que ela foi cara demais, 100 milhões de dólares, e aí cancelaram, porque não tinha dinheiro para tanta coisa. E aquela tem é mais outras pra coisas gente do grande vinil, também, é. né? Pra gente grande. A outra que eu me lembro é um pouco bem mais Sessão da Tarde, que Tom Hanks dirigiu, que é Os You rapazes. Do the Things You Do. É o... Lembra? Aham, O Wonder Boys. peraí, que uma era. coisa assim, só para responder, o Teddy foi inspirado em Quincy Jones, Berry Gordy e All Bell. Eles juntaram três. Juntaram três para fazer. Mas porque é um tem personagem The Wonders. adorável, né? Isso. Personagem adorável. E o The E ela? Wonders. a série. The Tom Wonders. Hanks é The Wonders. E ela também, a Daisy Jones, eu acho que ela é um misto da Stevie Nicks
com a A Florence. Florence and the Não, ela Machine. é a Florence the Machine, a Florence Welch, que é a vocalista que está vindo aí em abril tocar de novo aqui. E você Ana adora. Clara Eu Margarida. estarei lá de novo. Ela fez todo o visual, porque a Florence também vai muito nessa Ela vibe. é muito da coisa alucinógena. Mas eu da- adorei que os fãs compararam ela à Rita Lee. Achei maravilhoso. legal. Bom, as três têm uma coisa bruxinha, né? As três têm essa Aquelas coisa. mangas. Elas são muito bruxinhas. Stevie Nicks, a Rita e Florence. Eu acho que assim, acho que ali É uma mistura das três. Total. E elas, o que é legal, assim, porque a banda, assim como a do Quase Famosos, mas mais do que o Quase Famosos, a história interessante é o seguinte: eles é que tocam, eles é que cantam. E eles não sabiam fazer isso. E a série ia começar a gravar na pandemia. E eles ganharam o tempo aí, um ano, mais ou menos, pelo atraso, por conta da pandemia. Eles atrasaram um ano a produção. E aí eles conseguiram aprender a tocar um mínimo. Mas eles contando ela a história. Não toca nada. Não, ela não toca. Ela não toca nada. Ali aquela Canta dedilhada, né? maravilhosamente bem, mas não Canta toca muito nada. bem. Mas eles contando que eles entrando no estúdio para gravar, e os verdadeiros músicos vieram, né? E eles morrendo de vergonha porque eles tinham que tocar ali. Quer dizer, mão a dela lenda no é que foram violão. eles mesmos que tocaram. Eu não acho, não. Não, dá pra rolar. aquela mão dela no violão, eu sinto muito. Ô, Fios, eu vou fazer uma pergunta para você, que eu não sei se a gente consegue responder, se tem um mercado aí para esse tipo de série ou de filme. Para musical, como é que é essa fatia? Filme sobre música, existe algum estudo, alguma ideia sobre o que é isso? E sobre isso eu queria ouvir a opinião do Fios sobre essa fatia do mercado. Não sei se é uma fatia do mercado, mas que eu acho que talvez entre o musical ou a história da banda de rock, da mina roqueira. Como é que é isso em termos de número, de vendas ou de interesse na indústria audiovisual? Então, Milton, eu não tenho esse detalhe, mas independente do nicho da banda de rock dos jovens, eu acho que naturalmente tem aí um nicho de comportamento, um comportamento que se conecta com nostalgia, que se conecta com, enfim, histórias e cenas de uma época, de uma cidade, de um tempo, que sim, tem um nicho importante, né, de conexão com a cultura jovem atual. Aham. E eu estou me lembrando agora, eu acho que isso isso é um gênero quase, né? No cinema. Estou lembrando do filme com a Bette Midler, que era sobre Janis Joplin, que não podia botar o nome da Janis Joplin. A Rosa, The Rose, é um filme, se não me engano, do... Espetacular. Ele é do... Eu olhei aqui, É um- tá, gente? Eu colei porque eu não me lembrava assim. Mark- Mark Rydell. Mark Rydell, que fez Terremoto, se não me engano. Agora também? Você já está exigindo? Mas vamos lá. Enfim, então era um filme muito bom, que a Bette Midler estava excepcional como sempre, né? O filme E de estreia fala um dela. pouco, vai. O filme de estreia dela. Ele vai estar para ser regravado com a Cynthia Erivo. Olha, e vai ter Janis Joplin agora ou a família vai continuar proibida? Eu acho que ele continua proibindo, mas eu acho que assim, a Rosa é o grande negócio que a gente podia ver como é que é um pouquinho do Daisy Jones, que a Stevie Nicks também não escreveu a biografia dela. Existem outras, mas ela não gosta não é a favor de contar a história dela. Vamos fazer um pouquinho de fofoca sobre os artistas inspiradores de Daisy Jones, que é o Fleetwood Mac. Como é que eles estão? Teve um câncer aí da... Acabaram de... A McVie, McVie que é a morreu. tecladista, morreu há pouquinho Morreu há tempo, pouco foi em tempo. novembro. Eles continuam bombando. É uma banda ela era incrível. muito... Mas a banda já- continua Continua agora, depois da morte sem da a McVie, né? McVie. Sem a McVie. Ela já estava fora da banda, a briga mesmo estava porque o Lindsey Buckingham tinha voltado, não ia voltar, estavam sem ele. Mas- Estavam mas- seguindo a banda mas da Stevie vamos Nicks contar agora. assim, Sempre foi uma questão, né? Lindsey Sempre foi Buckingham estapeou a McVie. Não, Estapeou a Stevie Stevie Nicks. Stevie Nicks. Estapeou Stevie Nicks. Parece Foi, que sim, nesse foi. relacionamento deles aí. Foi um parece que relacionamento rolou- abusivo. Mas completamente eles abusivo. estão bem como banda e como pessoas. Não. Quem acompanha vê, é uma relação tão tóxica, é uma relação tão esquisita aquilo ali. Eles tocam olhando um no olho do outro. Cheio de mágoas É muito estranho. E o aquilo outro, ali. Eles se Barbudo? separaram quando eles gravaram Humors, que é o álbum. Eles eram importante. namorados Os de dois casais se colégio. separaram na época. A Lindsay, vamos lá, a McVie veio casada com o baixista. O McVie. O McVie. E ela era uma música Como é que é o nome do sucesso, veio. barbudo que eu sempre É esqueço? o Fleetwood. Fleetwood Mac. Foi. Não, Mick Fleetwood. Mick Fleetwood. E aí eles vieram da Inglaterra, onde já era uma banda de sucesso, completamente diferente a música deles, vieram para os Estados Unidos, queriam conquistar a América. Chegando lá, eles descobriram uma dupla, que estava assim, pequena, começando alguma coisa, que era o Lindsay e Stevie e Lindsay, ou ao contrário, não me lembro
como é que era o que eles diziam. E aí a história deles, porque o Lindsey Buckingham e a Stevie Nicks eram namorados de escola. Se conhecem Casaram. desde os 15 anos. Quando eles entraram pro Fleetwood, já tudo super tumultuoso. A briga deles, eles sempre foram muito temperamentais. Ela era muito junkie. Ela Ela teve também. várias vezes em rehab. Ele ali não é. É estranha a relação deles mesmo. E aí, quando eles foram gravar Rumors, que foi, né, que eles entraram, eles falaram: bom, não dá pra gente ficar junto, porque do jeito que a gente vai e volta, não vai dar certo essa história. Só que foi uma coisa que os dois se separaram. O Mick Fleetwood, ai meu Deus, é muito candinha. Ele era casado com a ex do George Harrison, agora eu esqueci o nome agora. Todos esquecemos. E casou, separou dela também durante as gravações do LP. A McVie largou o baixista, o McVie, pelo cara que era do som do estúdio. Então, é muito engraçado se você escutar Rumors, ela tá super apaixonada, falando que o amor é lindo, maravilhoso, tudo pro cara que ela tava apaixonada, e o ex-marido ali E tocando. como é que voltando, Então, isso dona tudo Candinha, inspirou. voltando para o filme, como é que isso aparece no filme? Aparece. E qual a relação Na deles série vivos hoje com essa filme não, a série? Eles são todos Com muito essa amigos. não, em relação à série que foi feita, tem alguma coisa de bastidor que eles gostaram, não gostaram? Eles não falam, eles Eu não acho que se não é meteram. tão assumidamente que são eles. Não, é assumida. Né? Eles falam livremente livremente inspirado. inspirado. É livremente inspirado. Eles. Mas é bem. Mas é bem diferente, no fundo. Não, acho que é bem parecido. Não achei diferente, não. Não, assim, é diferente no sentido da história, né? Ele não era Ele casado não, com outra ele- mulher. Ele tinha era uma casado com ela. namorada. Depois ele teve uma namorada, mas assim... É longo. É longo, uma história muito longa, um pouco diferente, assim, daquela história que é a história da Daisy Jones e do The Six. Mas assim, você estava falando do The Rose, só pra gente falar. O The Rose foi um filme que era para ser biográfico. Ele é de 79. Ele tinha sido, quer dizer, ele foi feito 9 anos depois da morte da Janis Joplin e a família vetou. Então, naquela alternativa que eles tiveram foi transformar numa história fictícia. Mas ela não é tão fictícia. Você vê, ela é fato a fato da Eu história me da lembro Janis. que é um filme bonito. Inclusive, o figurino da Bette Midler é um pouco bruxinho, igual Stevie Nicks, igual Janis, igual Rita Lee e igual Florence, né? Se você for comparar o Daisy Jones, a Quase Famosos, a The Rose, Daisy Jones perde. Os outros são mais Concordo. autênticos ali. e tal. Mas os dois são filmes, né? E Daisy Jones é uma série de TV, né? São Uma propostas outra proposta, uma diferentes. historinha de amor, né? É uma historinha de amor. A gente Mas pode continuar. A gente pode continuar e no próximo episódio a gente pode continuar muitos assuntos que a gente começou aqui hoje, porque a gente ainda tem muita coisa para falar, não é Se verdade? depender de Candinha, então... Você levantou a bola. Ele levanta, depois vem pau. É lógico, ele levanta, você tem que cortar, E né, aí, meu pô! amor? E aí, pô! Rodrigo, foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero Muito obrigado. ter você todas as semanas aqui conosco. E, Fios, como tá aí a Terras Altas? Tá frio? Graças a Deus, estamos mudando de estação e o frio está chegando. Então a gente se vê semana que vem com o nosso próximo episódio. Gente, só para um detalhe, lembrar para vocês, a gente agora também já tá no YouTube e tá no Instagram. É só seguir a gente, @Estúdio Bom. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, beijo!